vamos pegar aqui pela votação que ganhou esse Snake. Então, como seria? Telas separadas. Cada jogador joga sozinho na sua tela, mas ele vê a tela dividida ao meio para ele ver o outro jogador também. É isso aí? Tá, beleza. Aí os objetos que vão aparecendo para ele aparecem um por vez. Sim. E aí ele vai, teoricamente, ele vai ter que direcionar a cobra lá para passar por cima daquele objeto, né? Para tocar o objeto lá e ele acumular o ponto daquele objeto, certo? Beleza. Cada vez que ele toca o objeto, a cobra vai aumentando de tamanho? Como é que vai aumentando de tamanho? Tá. Tem alguma diferença na velocidade da cobra com o passar do tempo ou não? Não. Só que a cobra vai aumentando até que ele não consiga mais jogar. Certo. Quando o cara morre, o outro jogador continua jogando? Não, acho que ele pode ganhar. Tá, então, por exemplo, assim, vamos supor que tá jogando duas pessoas e vamos colocar assim, uma pessoa já conseguiu passar por porrada de objeto, pegar um monte, a cobra dele lá tá grande. E a outra, de cara, não, e a outra não tá conseguindo pegar porra nenhuma. Tá? Só que esse outro, como ficou mais difícil, ele morreu. E aí o cara, mesmo tendo pego menos objeto, ele ganhou o outro? Não, se chama de Campeonato Mundial de Tetris. Ele funciona da seguinte forma: o jogo acaba quando pelo menos uma das pessoas morre, né? E aí o jogo acaba quando você tem mais pontuação que o outro cara. Só que o que acontece? Para você garantir que você vai ter mais pontuação, um deles tem que morrer. Então, por exemplo, acontece isso: tem dois jogadores, um jogador morre, só que ele já tinha menos pontuação que o cara que está vivo ainda. O outro cara já venceu, entendeu? Certo. Não precisa ficar jogando ainda. Inclusive, agora o outro cara, o cara que morre, ele tinha mais pontuação. O outro cara que está vivo, ele pode continuar jogando até ele alcançar a pontuação Ou passar. até passar ou morrer. Ou morrer, exatamente. Se ele morrer com menos pontuação, ele perdeu. Se ele conseguiu Se passar a ele conseguir pontuação, passar, ele ganha. Vale lembrar que isso é o campeonato de Tetris clássico. E o campeonato de Tetris clássico ele chama Kill Screen no level 30. É por isso que o jogo está garantido de acabar. Em Tetris moderno as pessoas jogam versus. Porque jogo infinito é possível. Bem legal. Tá. Entendi. Mais ou menos. Vamos lá. E aí, com relação a esses objetos que aparecem, cada objeto que, vamos dizer, a cobra lá tem que comer, ele pode aparecer em qualquer posição da tela. Então, e aí entra uma discussão que eu estava tentando com a Bia sobre o Snake, que é o seguinte: tem os modelos antigos, se eu não me engano, ele pode aparecer em qualquer lugar da tela. E aí, por exemplo, ele pode aparecer atrás de um pedaço do corpo da cobra. Entendeu? Aí você teria que dar a volta, fazer o seu corpo sair de cima e para conseguir passar por ali. Tem outros modelos que isso não acontece. Aquilo ali só aparece onde não está preenchido pela cobra. Tá, então vamos. Olha só, eu acho que para facilitar para vocês, o objeto pode aparecer em qualquer lugar da tela, só que a cobra só, vamos dizer assim, só considera que a cobra está comendo aquele objeto se ela. Quando passa a cabeça. Aí vamos definir quais tipos de objetos a gente pode colocar aí. Vamos lá, vamos definir quais tipos de objetos a gente pode colocar aí. Define o objeto. A cobra vai estar. A ideia dela é estar comendo os objetos que aparecem na Terra. Aí ele falou de power-up, o que mais pode aparecer Eu lá? acho que assim, dá pra fazer o jogo básico só nesse sistema de pontuação, igual ao Tetris tradicional, entendeu? E aí assim, pra acrescentar coisas do jogo, porque eu acho que só fazer o jogo tradicional é você pegar o jogo e espelhar pros dois, fica relativamente simples demais.
não Sim. tem uma interação tão grande entre os jogadores. E aí o que pode fazer é essa coisa do power-up. E aí a minha sugestão inicial é que o power-up não seja o item a ser comido, ele vai ser o segundo item na tela. Entendeu? Vai haver um sorteio tipo, de 5 em 5 itens que vão spawnar para você comer, vai aparecer também power-up. Porque Entendi. senão você obriga o cara a comer o power-up. E a ideia não é essa. A ideia é que aquele power-up ele tenha tipo, um tempo máximo para ser adquirido, entendeu? Entendi. Porque a Tipo assim, ele vai ficar 5 segundos na tela. Se você conseguir pegar ele, pegou. Se não pegar... O item que aparece pros dois e quem pegar primeiro ganha o power-up. Pode ser também, o item que Pode aparece ser uma nos dois, corrida. pega primeiro. Ah, tá. Eu acho que faz mais sentido dessa forma. Por exemplo, se você colocar aquele power-up de os dois com a tela embaçada, tipo, aí fica os dois com a tela embaçada e pronto, tá ligado? Mais fácil só fazer um evento, em vez de fazer um power-up. Porque Então, se for o mesmo power-up pros dois, o meu problema com ou isso então se aí... for pegar um power-up que é muito mais vantajoso que o seu amiguinho pegou, aí pronto. Então, o meu É problema falta de com... balanceamento. O meu problema com isso aí é que, tipo, se o power-up ele é disposto na tela, teoricamente, para ser justo, teria exposto na tela no mesmo lugar, certo? Então, tipo, Não. seria randômico também. Então, tipo, poderia estar do lado da pessoa. Então, e aí assim, são coisas que você não vale a pena discutir É. esse nível de balanceamento, tá ligado? Exato. Porque aí, se você começar a entrar numa loja, você vai ter que medir a distância da cabeça que o cara tá, e tipo, aí eu acho que passa um pouco do nível, tá ligado? Vamos colocar no mesmo local da tela. Sorteou o local, vai pros dois. A graça do Tetris é que as peças, a lista de peças é definida no começo do jogo, tá ligado? Do 1 ao infinito. E aí, assim, ela vai vir igual para todos os jogadores. Como você vai alocar aquilo, é com você. A mesma coisa acontece com os power-ups até certo ponto. Eles têm modelos de jogo que são os mesmos power-ups, e tem outros que aí é totalmente aleatório. Então, tipo assim, começou o jogo, eu já vou sortear, sei lá, 1000 peças que vão compor a tela, só que na ordem que elas vão aparecer. E aí, o evento que faz a cobra pegar uma peça é o mesmo evento que vai fazer com que a próxima apareça. Então, eu acho que isso só não pode acontecer dessa forma, porque senão tem muita possibilidade da própria cobra estar em cima do item. Não, mas a gente não colocou aqui Mas falou que vai item deixar só assim. como com a cabeça? Só não pode ser Então, no lugar da mas aí, cabeça. tipo, vai chegar um momento, cadê o item? Aí vai ter que esperar a cobra toda sair do Não, lugar. você faz de um jeito que em cima da cobra. Ele pode ocupar 2, 4 espaços, depende muito. A gente tem como balancear isso, a gente vai conversar isso até o final. É, porque isso aí eu não vou Mas me... aí eu acho que uma possibilidade é só a prática. Tem um jeito simples de fazer o Snake, que é como se a gente tivesse cada uma fio dela seguiu da frente. Como se fosse uma array gigante de objetos. A de trás segue da frente. Com isso a gente pode ter acesso a todas as informações. Ter uma array com todos os vetores, todas as posições e comparar toda vez que for... É uma lista encadeada, né? Então, Que aí você só movimenta, vamos dizer assim, a cabeça da cobra e aí o o... resto o faz tudo. resto vai pegando a posição Então, do tem anterior. como fazer esse lance de não spawn lá em cima? Acho que eu tinha até uma versão mobile que eu fiz do Snake, com esse sistema. que aí não aparece em cima. Não aparece assim. Tá, então beleza, a gente pode... Porque aí na hora de aparecer o objeto, vocês vão ter que pegar, vamos dizer assim, o array das duas telas. É porque eu particularmente acho que isso não é requisito. Isso É. é refinamento durante a produção. Tipo, Vamos fazer o seguinte, isso aí fica livre. Se você quiser que apareça, que possa aparecer em algum ponto em que a cobra está passando, vai ficar livre. Porque, tipo assim, não vai ser assim, importante para a matéria, beleza? Mas sim os eventos que a gente vai colocar em cada pontuação, cada vamos dizer assim, momento do jogo. Tá, então vamos começar a tentar modelar o jogo assim. então, isso aqui tá bom? Tem mais alguma coisa que vocês possam falar do jogo? Porque assim, se chegar em alguma parte da matéria que eu não consiga encaixar a matéria, a gente vai botar mais alguma coisa no jogo. Tudo bem? Tranquilo?
Eu escrevi, eu quero saber se... Então aqui, ó, só para ficar registrado, então, ó, o jogo foi o Snake. Sidney, eu não sei se faz parte do conteúdo que você quer passar, mas de repente tentar fazer um sistema de matchmaking. Um jogador conseguir achar o outro ali para entrar na mesma sala. Ou vai fazer conexão direta. Então, olha só, a gente aqui para facilitar, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, tá nós dois jogando. Ele conectou no servidor e fica aguardando uma outra pessoa conectar. Aí eu fui lá e conectei. A gente joga uma partida, morreu o servidor. Aí você tem que logar de novo. Entendeu? Mas isso aí, tipo assim, se o meu servidor ficar controlando quem entra e quem sai, se eu dividir o servidor por partida e aí cada partida que entra e quem sai, é só eu fazer uma lógica lá para multiplicar. A gente vai fazer só para um, entendeu? Para uma partida. Só que o que vai ficar no banco de dados vai ser definido para todas as partidas. Isso. Bom, vamos lá. Ó, vou colocar aqui como requisitos iniciais do jogo Snake, porque é possível que à medida que a gente vai desenvolvendo, seja necessário acrescentar mais coisas para incluir toda a matéria, tá? Então, como o nosso jogo ele vai ser multiplayer e ele vai trabalhar toda a matéria, vamos começar. Como é que a gente começa a modelar esse jogo? Vamos lá, qual a primeira entidade que nós vamos colocar aqui? Eu acho que é cabeça, né? Então, veja bem. Jogador, né? Mas vamos explicar aqui. Independente do jogador, a cobra lá que você vai jogar, ela não é da mesma forma? Tipo assim, é igual. É porque a cabeça, o corpo não. Praticamente são diferentes. Então, esse corpo, ele vai aumentar, ele vai ter mais, vamos dizer assim, ele vai ficar maior dentro do jogo, mas ela começa um pontinho só. Não é? Então, cada partida que eu começo, porque assim, eu não vou ter no jogo a possibilidade de dar um save ali, vou continuar essa partida depois. Né? Então, a cobra ela vai sempre começar como um ponto e à medida que o jogador vai jogando lá e ela vai absorvendo os itens lá, ela vai aumentando esses pontos. Então, se ela é sempre igual, ela começa sempre igual, eu não preciso ter uma entidade que armazena ela, porque eu já sei que ela começa sempre igual. Beleza? Ela vai sim se modificando ao longo do jogo, mas ela começa sempre igual. Então vamos começar ali por jogador. O que a gente vai... vamos atribuir primeiro, vamos fazer primeiro as entidades com relacionamento e depois a gente define os atributos. Aí, esse jogador, o que ele faz? Ele vai participar de uma partida, certo? Quantos jogadores participam da partida? 2. Então, eu vou ter aqui uma partida
E essa partida tem 2 jogadores. Então, logo, eu preciso ter 2 relacionamentos entre jogador e partida. Por quê? Porque aqui eu estou definindo que são só 2 jogadores que vão participar da partida. Se eu tivesse um número indefinido de jogadores participando da partida, eu poderia deixar um relacionamento N para N. Porque aí fica, aliás, 1 para N. Porque aí eu poderia... Eita, tô doido. 1 de jogador para N de partida. Porque aí eu poderia ir incluindo indefinidamente jogadores na partida. Tá? Mas nesse caso, é muito mais fácil eu ter 2 relacionamentos de jogador com partida. Porque aí eu sei que eu vou, para iniciar uma partida, eu vou ter que entrar com o jogador 1 e com o jogador 2. Certo? Então eu vou chamar esse relacionamento aqui de jogar. Vou deixar até o mesmo nome ali para os 2, o que não é muito bom. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? As partidas têm mais o quê? Oi? Pontuação. Beleza. A partida tem pontuação, mas da onde que vem a pontuação? Não, olha, a partida vai ter pontuação, mas de onde vem a pontuação? Do jogador ou do que dos itens que o jogador coleta, certo? Sim ou não? Beleza. Então, esses itens, vamos colocar aqui, ó. Como é que a gente pode deixar chamando como entidade itens mesmo? Porque esses... porque esses itens pode ser alguma coisa que a cobra vai comer, pode ser um power-up, ou pode ser, sei lá, alguma coisa que tem que ser evitada. Não sei. Então vamos deixar como itens. Beleza. Esses itens, eles são... cada item desse pode estar em várias partidas, certo? Então, uma partida, ao longo da partida, vai ter vários itens desses que vão aparecer na tela, certo? Tranquilo? E o mesmo item pode aparecer em várias partidas. Então, você concorda que uma partida tem 0 ou N itens, vamos dizer que os jogadores já morram logo de cara, não colete nenhum item. Então, uma partida pode ter 0 ou N itens, e um item pode estar em 0 ou N partidas, o mesmo item, tá? Então, aqui eu vou ter um N para N. E, cara... Vamos colocar aqui... Esses itens, eles são diferentes, não são? Pessoal, esses itens aqui são diferentes, não são? Porque assim, se você pensar, só do que vocês falaram aqui, eles podem ser itens que, vamos dizer assim, valem ponto, itens que
vão aparecer na tela por determinado tempo, itens que podem ser que só o primeiro dos jogadores que coletar ele já desaparece para todo mundo. Enfim, eles podem ser itens que vão aparecer só por um determinado tempo, ou eles podem ser peças mesmo que os jogadores vão... Pode ser obstáculo também, que ele não pode tocar. Enfim. Então, como é que a gente vai trabalhar esses itens aí? Porque, sendo assim, você imagina o seguinte, vai ter item que é só um obstáculo, ele não vale ponto, ou ele dá um ponto negativo, dá uma penalidade. Vai ter item que é só um power-up, então ele vai fazer alguma coisa no jogo, mas não vai dar ponto pro jogador. Vai ser necessário classificar esses itens? Dizer qual é o tipo do item. Porque aqui no não tem item que é só de casa, tem o item que é consumível e tem o item que é power-up. Então, olha só. Ih, caramba, peguei o errado. Eu odeio quando ele faz isso. Pô, cara, eu fico muito puto quando ele faz isso comigo. Esse frio, um monte de... É. Aí, Aqui não tá milimetricamente reto, em ponto. aí você tem que tirar. Então vamos começar a mexer lá. Olha só, vamos começar a fazer as cardinalidades. Um jogador pode estar em no mínimo quantas partidas? Nenhuma. Ele acabou de entrar como jogador. Um jogador pode estar em no mínimo, no máximo quantas partidas? N. Tá. Uma partida tem quantos? Vamos pensar assim, ó. Quantos jogadores um? Tem no mínimo 0. E no máximo? Não, olha só, aí nesse caso a gente tem que pensar um pouquinho diferente. A partida tem quando eu inicio uma partida, ela tem de 0 a 2 jogadores, certo? Ninguém conectou no servidor, tem 0. Aí vai entrar o primeiro jogador, vai entrar o segundo jogador, certo? Só que aqui nós não temos só um relacionamento de jogador com partida, a gente tem 2 relacionamentos. Então, para cada relacionamento, pode ter no mínimo 0 ou no máximo 1 jogador. Entendeu? Então, ó, uma partida tem no mínimo 0 jogador 1 e 1 jogador 1. Aqui, ó, no mínimo 0 jogador 1 e no máximo 1 jogador 1 ou 1 jogador 2. Vamos pensar assim. Então, aqui, ó, por cada relacionamento, ó, tem no mínimo 0 ou 1, tá beleza? Se essa partida pudesse ter 500 jogadores, eu faria um relacionamento só e aí ficaria N para N, né? Porque aí na partida pode entrar à vontade o jogador. Mas por cada relacionamento a gente só pode ter no máximo um jogador entrando na partida, tá beleza? Entenderam isso aí? Entenderam, sim ou não? Tá.
Beleza. Uma partida pode aparecer quantos itens nessa partida? No mínimo, 0. No máximo, N. Um item pode estar no mínimo em quantas partidas? Em nenhuma e no máximo N. Cada item é de no mínimo quantos tipos? 1. E no máximo? 1. Isso depende um pouco de design, mas eu acho que não. O que vocês estão discutindo? Não, eu só falei que, tipo, Não poderia ter que fosse um obstáculo e uma maçã? Ou fosse um power-up e uma maçã? É, ser de dois tipos ao mesmo tempo, né? não, é por isso que eu falo, tipo, depende de game design. Se o game design fala que tem, pode ter. É. Eu acho que deva ter. Bom, um item pode ser no mínimo de um tipo e no máximo de um tipo. E um tipo pode ter no mínimo quantos itens? Pode ter no mínimo? No mínimo. No mínimo 0. Né? Pode Zero. ter tipo, mas não... Acabei de criar o tipo e ainda não criei itens para ele. E no máximo? N. Aí, veja bem, vamos pensar no seguinte. Quando eu coloco um item na tela, esse item tem uma pontuação que ele vale. No caso, o item maçã. Por exemplo, a maçã tem uma pontuação que ela vale. Vamos dizer que o jogador 1, vou chamar aqui, vou trocar os nomes aqui, para a gente diferenciar o jogador 1 do 2. Tá? Lá pelo relacionamento. Então, quando eu venho por esse relacionamento, eu estou falando do jogador 1. E quando eu venho por esse relacionamento, eu estou falando do jogador 2. Tá certo? Então, vamos dizer que um item, tá vendo que ele é N para N? Ele foi adicionado na partida e o jogador 1 coletou ele. O jogador 2 morreu antes. Então, só o jogador 1 tem pontuação desse item. Tá? Essa pontuação, onde deve estar atribuída para o jogador 1? Em qual entidade que ela deve estar atribuída? Em qual entidade que tem a informação que o jogador 1 conseguiu aquela pontuação daquele item? Na tabela, na entidade tipo? Não, a entidade tipo não está nem na partida. Uma relação entidade e jogador e partida? Na relação entre jogador e partida, você está falando aqui? Então, aqui não pode ser porque o máximo é 1 para N. Então, eu só consigo, você está falando, colocar um atributo de relacionamento, né? Então, o atributo de relacionamento, ele só existe quando a cardinalidade máxima é N para N. Então, ali eu não consigo, mas você está indo no raciocínio. Vamos lá, onde que eu posso colocar? Na partida. Na partida? Mas, vamos pensar assim, um jogador conseguiu 10 pontos diferentes. Ele coletou 10 objetos na partida que ele jogou. E aí, como é que eu coloco na partida? Se só tem uma partida, logo um atributo. E eu não posso somar os valores, porque senão eu ficaria com o campo calculado. Aonde? Qual entidade? Não. Ali, tem algum lugar ali que dá para colocar, do jeito que tá, sem aumentar a entidade. Sem aumentar não, né? Do jeito que tá ali. Não. No item? Pode ser no relacionamento? Qual relacionamento? De item pra partida.
pode entre possuir item itens e... deletados. Se a partida e item que você não possui poderia tirar um item deletado. Isso aí, olha só. Tá vendo que esse cara aqui é um N para N? Certo? É um N para N. Então, esse cara aqui vai virar uma entidade. Então, na verdade, ele aqui, ele deveria estar assim, ó. E aí... Então ele deveria estar assim. E aí o... E esse cara aqui, vamos chamar de... Vou chamar aqui de... Na falta de um nome melhor, vou colocar aqui que ele é o histórico da partida. Então, agora, o que acontece? Uma partida tem itens sorteados. Esses itens sorteados, eles têm uma pontuação deles, uma pontuação que eles valem, certo? À medida que um jogador que está na partida consegue absorver esse item sorteado, a pontuação desse item vai para esse jogador. Se o item não valer ponto nenhum, como o caso de um power-up, que vai fazer alguma funcionalidade lá na tela, não tem problema. Mas a pontuação vai para esse jogador. Tranquilo? Então, isso nos leva a um outro problema, né? Porque como vai aparecer em telas separadas, né, cada jogador vai estar na sua tela, mas vendo a tela do outro, certo? Como é que vocês sugerem que eu faça no banco o seguinte? Um determinado item foi sorteado para uma partida. Então eu relacionei ele, ó. O item, sei lá, maçã, está na partida 10. Tá? Só que aí, esse item maçã que está na partida 10, ele pode ser coletado por nenhum jogador, ele pode ser coletado pelo jogador 1, ele pode ser coletado só pelo jogador 2, ou ele pode ser coletado por todos os jogadores, porque ele é um item, ele vai ficar lá na tela enquanto o jogador não coletar. Como é que vocês sugerem que eu tenha essa informação ali no histórico? Como é que eu vou traduzir em atributos aquilo ali? Não, o sortear é o que vai acontecer, né? Quando eu digo que um item foi para uma partida, ele apareceu na partida, ele vai aparecer, vamos dizer assim, ele já vai estar na tabela histórica. Eu quero saber como é que eu vou atribuir o ponto para o jogador. Teria que pegar o ID da partida e o ID do jogador. Tá, mas aí qual o jogador que ganhou o ponto? Tipo... A gente pega a chave do jogador, pra saber qual jogador que pegou aquele item. Tá, mas e aí quando os dois jogadores conseguirem coletar o item? Na hora, eu consigo fazer isso na aplicação, né? Na verificação da colisão eu pego o código do jogador que pegou Certo. e faço um update no meu banco. Tá, mas como que você vai colocar, quais atributos que você vai colocar lá no histórico para eu saber que, por exemplo, os dois jogadores conseguiram coletar o item? Você precisa do item,
O ID do jogador, ID partida, ID item, ou o nome do item. E o status do item. Se pegou ou não. Tá, se eu coloco o status, pegou. E aí, qual o jogador que pegou? Ah, mas eu relaciono com o dedo do jogador. Tá. Em qual atributo ali na tabela histórica? Vai ter que pegar o tipo de item pra depois. Oi? Sim, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Olha só, imagina aqui o histórico, tá? Eu tenho aqui, ó, a chave primária de item veio para cá como chave estrangeira, a chave primária de partida veio para cá como chave estrangeira. Ok. Aí, esse item já tem uma pontuação que ele vale, se ele for um item do tipo que vale pontuação, tá? Mas ele tem uma pontuação que ele vale. Tá, beleza. Vamos lá, vamos dizer que o jogador 1 coletou esse item. Então, em algum atributo aqui, eu tenho que dizer que esse jogador 1 coletou o item. Sim. E aí é que eu queria que vocês pensassem para resolver. Porque eu vou ter um atributo aqui que vai dizer se o jogador 1 coletou o item. Eu consigo puxar dentro desse histórico a foreign key de partida de jogador? Consegue. E aí eu conseguiria ter o código do jogador para poder definir qual item que ele pegou? Consegue. Mas o que eu... Vamos lá, eu vou ser mais específico aqui. Olha só. Nesse caso, eu vou ter que ter o seguinte. Eu vou ter que ter um atributo aqui. Na verdade, eu vou ter que resolver com 2 atributos. Isso não poderia ser repetido? O que acontece? Não poderia ser na partida, porque são vários itens que podem aparecer na partida. Como é que eu vou saber, por exemplo, apareceu 50 itens na partida. Como é que eu vou saber quais que cada jogador pegou? A partida, nesse caso, ela só é um agregador de jogadores, de 2 jogadores, com a data que a partida começou. Porque aí, nesse caso, você não conseguiria pegar direto da partida pro item. Você teria que ter o intermediador. Sim. Só que eu fico confuso, porque teoricamente esses itens não são todos os itens que aparecem ao mesmo tempo, digamos assim, para os dois, e o item que aparece para um e para outro não é o mesmo, pelo menos os de pontuação, entre aspas, não é o mesmo. Porque Os itens de pontuação não são o mesmo? É porque ele tem o mesmo tipo, só que o que acontece? Quando você pega uma maçã, a maçã do outro não desaparece. Sim, ela fica lá. E aí, se aquele outro jogador pegar a maçã, eu informo aqui que ele pegou a maçã. Esses dois caras aqui, ó, eles não são chave estrangeira. A gente vai trabalhar com eles como campos que podem ser nulos. Aí, à medida que, por exemplo, eu sorteei o item maçã, então eu relacionei maçã com a partida 1. Quando o jogador 1 coletar a maçã, eu pego o ID do jogador 1 e coloco aqui. Já não está mais nulo. Então eu sei que ele pegou a maçã. Então esse relacionamento com a entidade ele tem o código do item, o código da partida e essas duas aí para armazenar o código do jogador. Quando o jogador coletar o item. Porque aí se aquele item valer ponto, depois eu tenho que somar o item. Eu ainda não consigo entender muito bem porque a gente cria duas
variáveis de relacionamento para isso? Porque é uma para cada jogador. O mesmo item sorteado, ele não pode ser, ele não vai aparecer nas duas telas? Depende do coletável. Sim, depende do coletável. Mas não vai ter situação que... Se eu colocar um item para dizer que ele foi, que ele foi coletado pelo jogador 1 e pelo jogador 2, me atende em todos os casos? Atende. Se eu colocar só um item para dizer quem coletou ele, me atende em todos os casos? Não, porque quando ele for coletado pelos dois, eu não consigo dizer com um atributo só. E quando o item for um power-up e Não, mas não me você- interessa quem coletou. Mas, tipo se assim. mas se você tem uma só variável para jogador, por exemplo, que você cria ali para poder fazer esse armazenamento, o jogador não tem código diferente? Logo você não teria como identificar qual é o... Sim, mas o item não pode ser coletado nas duas telas diferentes pelos dois jogadores? Como é que eu faço? De certa forma, poderia colocar de outra lógica, no sentido que, tipo, cada jogador tem uma tela que é diferente, vamos dizer assim. Sim. Geralmente diferente. E poderia ser, aspas, duas partidas ligadas a uma partida maior, que iria juntar essas duas telas. Sim, Poderia ser dessa forma. poderia. A partir de tipo, a tela do jogo... Duas partidas individuais que eu estou juntando numa partida só. Só que aí eu ia ter que dobrar tudo. Tipo, eu ia ter dois registros de jogador com uma partida e eu ia ter que ter um cara para unificar os dois. Só que aí no caso, esse cara. Tudo bem que é como se fosse sortear. Não. Na verdade, teria mais uma entidade, que seria outra partida, Então, e o sortear se tornaria a partida maior. E teria os itens. o problema disso aí é porque dentro do escopo do jogo tem eventos que acontecem para os dois ao mesmo tempo. É só por isso mesmo. Você vai duplicar o... A ideia, por exemplo, o Tetris, o que ele faz? Cada partida é uma partida. E aí, tipo, você Pra faz isso coisas funcionaria. e aí você acumula no outro. Mas como existem pontos que geram eventos para os dois ao mesmo tempo, ou podem gerar um na tela do outro, ele não pode ser separado dessa forma. Porque as duas telas ainda assim é uma partida só. Esse detalhe. Então, a única coisa duplicada que eu vou ter é isso aqui. Por quê? O que acontece? Quando eu sorteio, olha só, imagina a tela dividida. Quando eu sorteio um objeto, por exemplo, vamos pegar o caso da maçã lá, sorteia a maçã. Essa maçã, ela vai ter que aparecer nas duas metades. Certo? Aí, esse jogador aqui coletou a maçã, é o jogador 1. Ele coletou a maçã. Então, esse atributo aqui, ó, que estava nulo, vai ser preenchido. Para o banco saber que esse cara coletou a maçã. Aí, logo em seguida, o outro jogador, o jogador 2, coletou a maçã. Então, eu vou preencher esse atributo aqui para dizer que o outro jogador coletou a maçã. Agora, pode acontecer de eu ter um objeto que é o primeiro que coleta. Então, quando o jogador 1 coletou esse objeto, pronto, ele some da tela do jogador 2. E esse campo vai ficar ad eterno nulo. Porque naquela partida o jogador 2 não coletou. Beleza? Aí eu posso ter ainda a seguinte situação. Um determinado objeto apareceu para os dois jogadores. O jogador 1 coletou. O jogador 2 morreu. Então ele também vai ficar sem coletar. Mas pode acontecer que os dois consigam coletar. Entendeu? Então, eu só conto ponto para aquele jogador se o objeto tiver preenchido e se o tipo dele for um tipo de objeto coletável. Não é power-up e não é obstáculo. Eu não sei como é que vai chamar o objeto coletável. Tranquilo? Aí, a pontuação do jogador, ela vai vir desse relacionamento todo. Eu tenho que pegar o jogador, ó a situação, eu tenho que pegar o jogador, esse jogador, ele pode estar numa partida como jogador 1, pode estar em outra partida como jogador 2. Então eu tenho que percorrer tanto esse caminho, quanto esse caminho,
para saber todas as partidas que o mesmo jogador tá. Aí eu pegar dentro do histórico do jogador todos os itens em que ele preencheu aqui, ou como jogador 1 ou como jogador 2, e pegar e somar a pontuação desses itens. Aí eu vou saber a pontuação do jogador. O SQL começou a ficar um pouquinho mais complicado, né? Tranquilo? Diga o que você não pegou. Olha só. Se eu quisesse pegar toda a pontuação de um jogador, vamos pegar assim, toda a sua pontuação em todas as partidas que você participou, certo? Eu não teria que pegar aqui, ó, jogador, inner join partida, inner join histórico, inner join itens e somar a pontuação de todos os itens que você preencheu aqui como jogador 1? Sim. Só que quem me garante que todas as partidas que você jogou, você entrou como o primeiro jogador? Você pode ter entrado como o segundo jogador. Então, você não percorreu esse caminho aqui, ó. Você percorreu esse caminho, ó. Tá vendo que o caminho foi diferente? Então, eu tenho que fazer a sua pontuação, é o somatório como se você tivesse percorrido esse caminho, mais o somatório como se você tivesse percorrido esse caminho. Entendeu agora? Então, o seu select, a gente vai fazer o select para descobrir a sua pontuação, você vai fazer por um caminho e vai juntar com o outro caminho, para ver quantos pontos você fez. Então vai ficar um pouquinho mais complicado. Vamos começar a fazer o banco? Vou definir aqui sempre o seguinte: toda tabela, toda entidade, tá? A chave primária dela vai se chamar COD, COD, tá? Então, a gente já vai... Eu não vou ficar desenhando aqui os atributos, não. Só desenhei esses dois aqui só para exemplificar. Então, a gente já vai direto começando a fazer o nosso modelo. Olha só, lembrando que para fazer o nosso modelo, a gente precisa começar pelas entidades que não dependem de outras entidades, tá? O que é uma entidade que depende de outra? Olha, para eu fazer partida, a partida não pega a chave primária de jogador? Então, para eu criar a tabela partida, eu dependo de ter criado a tabela jogador. Então, o correto aqui é eu fazer o seguinte, ó. Eu começar criando a tabela jogador, depois a tabela tipo, aí da tabela tipo eu posso criar a tabela itens, e aí, da tabela itens, eu passo para partida e, por último, histórico. Tá vendo que tem uma ordem. Se eu criar meu script numa ordem diferente, pode ser que o meu script não rode, porque na hora de eu rodar, de eu fazer a criação de uma determinada tabela, eu precisar que uma outra tabela tenha sido criada antes. Tá? Ó, eu posso fazer assim, ó, jogador tipo, itens, partida e histórico, ou eu posso inverter aqui, ó, jogador com tipo, também dá certo. Porque qualquer uma dessas duas não depende de outra tabela para ser criada. Tá? Aí, itens depende de tipo, partida depende de histórico e jogador, então, e histórico depende de itens e partida. Então, eu defini assim, eu vou fazer jogador, tipo, itens, partida e histórico. Aliás, histórico e partida. Beleza? Vamos abrir lá o SQL Server, fazer o seguinte. Eu vou chamar o banco de Snake. E aí, tudo que a gente já tiver
aprendido, eu vou passar rápido, tá? Do jogador, quais atributos a gente vai colocar? Vamos lá, vamos pensar aí. Nick. O nick pode ter igual? Ele pode ser nulo? Você coloca que é único já não faz essa restrição de número? Quase faz. Se você coloca que é unique, ele pode ser uma vez nulo. Aí a segunda vez não pode porque já teve um nulo. Entendeu? Eu também eu já fiz isso partindo do mesmo princípio, e aí ele deixa uma vez nulo. Oi? Aí, por exemplo, nesse caso, você estaria fazendo a questão do jogador onde você cria um cadastro, então você sempre entraria com o seu nick, ou aqueles jogos normais onde você só coloca um nome para aparecer no ranking, e aí vai ver no teu programa ser o mesmo nome, que nunca vai te distinguir de outro jogador ou seu código. Então, você pode trabalhar com os dois, tanto faz. Entendeu? O que você vai usar para se logar tem que ser único. Entendeu? Porque ele não pode confundir. Eu não posso me logar e ele me confundir com você e o que eu estou fazendo e ponto para você. Se ele não pode. Então, o que você vai usar para fazer o jogador se logar tem que ser único. Mas aí, por exemplo, se você quiser colocar um nome para aparecer na tela, tal, aí esse cara pode se repetir. Mas o que vai contar a pontuação, que o cara vai se logar, tem que ser único. Tá? O que mais que eu tenho que colocar ali para jogador? Senha. Também não pode ser nulo, né? O que mais? E-mail. Pode ser nulo o e-mail ou não? Não. O e-mail pode se repetir? Beleza. Mais alguma coisa? Quer fazer o que ela falou, de ter um nome para aparecer lá para o jogador, ou só o nick está tudo certo? Só o nick. Tá. Mais alguma coisa? A não ser que você queira gravar qual foi a sua pontuação, Tá, então, fechou? Fechou. Então, beleza. Aí agora, o que a gente tem que ir? Vamos para a tabela tipo. Então, vamos lá. Bom, o tipo a gente tem que ter o nome do tipo, né? Certo? Para eu saber que tipo é. Vou colocar aqui 30. Também não pode ser nulo. Vai ter alguma coisa especial no tipo, além do nome dele? Então, a pontuação, ela vai ficar no item, né? Que é o item que tem a pontuação. O tipo só classifica o item. Então, se a gente parar para pensar em item do mesmo tipo, ele tem que ter o mesmo valor. Aí, galera. Boa. Olha só. O que ele está colocando? Itens do mesmo tipo tem que ter a mesma pontuação. Se isso for verdade, realmente o valor fica no tipo. Porque aí quando eu defino o tipo, a pontuação está lá.
Se cada item tiver pontuações diferentes, aí a pontuação fica no item. Então, por exemplo, se eu coloco um tipo Power Up e defino que a pontuação é 0, o Power Up vai fazer outras coisas e não vai somar pontuação nenhuma. Certo? Agora, se eu defino que um tipo é, sei lá, um coletável, aí eu coloco lá um item maçã. Aí a maçã é do tipo coletável e o tipo vale 10. Aí toda vez que coleta uma maçã, coleta sei lá, um outro bicho, não sei, vai ter o mesmo valor, a mesma pontuação. E aí, como é que fica no nosso jogo? Eu prefiro que os itens tenham o mesmo valor, apesar de itens ser diferentes. Itens de mesmo valor? Olha só, todo semestre acontece isso. Tem uma galera que não participa dessa aula. Só que tudo que tiver nessa aula, justamente nessa aula, é o que vai virar trabalho para todo mundo. Então, tipo assim, quando você não participa, você está aceitando o que um ou outro está falando, né? Aí, se por acaso o cara que está falando é o cara que gosta de programar, ele vai encher de coisa para você fazer, né? Entendeu? Então, bom, mas vocês que sabem, eu só dou um aviso, porque depois... Mas tá beleza. Então, o tipo nosso, ele vai ter o valor. Então, ó. Esse valor, vamos lá, também não pode ser nulo, né? Porque aí eu tenho que ter o valor. Mas vamos pensar no seguinte, esse valor vai ter vocês vão colocar algum tipo que é, sei lá, punição, uma barreira, alguma coisa que vai aparecer por algum tempo e a cobra não pode tocar? Não. Então, esse... Então, esse valor ele tem que ser maior ou igual a 0. E aí, partindo do mesmo princípio, fica no tipo o tempo que cada item vai aparecer ou não? Não, porque os power-ups podem ser de tipo diferente. Então, mas aí é de tipo diferente. Aí você vai definir isso no tipo ou... Porque eles são power-ups, eles não dão pontuação. Mas o tempo que ele fica pode ser variável. Então aí o tempo, se tiver tempo, alguma coisa assim, vai ficar no item. Pelo menos depois que eu tenho. Beleza? É isso aí? Eu acredito que para a padronização é melhor colocar só um usar de tempo. Só no tipo, eu acho. Que aí só Então, pode ter vários tipos de power-ups, mas com funções diferentes. Mas eu acho que o banco de dados ele daria a mesma coisa. Para pensar dois power-ups iguais, tipo de, sei lá, ganhar mais ponto, ou vai congelar o inimigo. Ele tem que ter necessariamente o mesmo tempo de duração, ou não? Então, é porque. Eu acho que vai um pouco de. É porque, igual mesmo, eu acho que os dois power-ups que eu vejo acontecendo do jogo são power-ups que são só da sua tela e power-ups que são orientados a eventos. E eu acho que o tempo para eles tem que ser diferente. Então, mas eles são de tipo diferente. Isso é de tipo diferente. Então, se o. Não sei, pode ser? Sim, tipo, você falou dois. Você acrescenta mais um tipo e define um power-up de cada tipo. A gente define na forma que a gente vai fazer. Tipo, pensando de uma forma, se outra forma for melhor. Não, mas tipo, do jeito que você falou, teriam dois tipos diferentes de power-up, certo? Um de, tipo, sei lá, congelar o tempo seria os dois, por exemplo. Não. Você escolhe um, você pega e congela. Eles necessariamente vão ficar, tipo, sei lá, 5 segundos mais na tela. Sei lá. Então, sempre vai ser 5 segundos pro mesmo power-up, certo? Sim, mas por exemplo, se por exemplo um power-up de speed que é só para a sua tela, não é uma parada que acontece com os dois ao mesmo tempo. Então, mas aí são tipos diferentes. Aí tem São tipos de ele está falando que são tipos de power-up diferentes. freeze e velocidade são tipos. E aí, o que ficou decidido então? Vai ficar o tempo aqui ou não vai? Se eu tenho que fazer vários tipos para vários power-ups porque eles têm tempos diferentes, isso teoricamente ficaria no item. Se
se eu tenho só dois tipos, então resolve, entendeu? Eu acho que depende muito mais, depende um pouco da forma como tipo, tu pensa do que de fato você separar. Porque eu sei que só dois tipos. Mas, por exemplo, em jogos tem power-ups que duram 3 segundos, power-ups que duram 4, depois tem outros 3. Mas isso não cria na programação do jogo? É justamente isso. Acho que ele está pensando no tipo como se fosse um tipo consumido fosse um tipo. Aí eu tô pensando como se freeze fosse um tipo, ou velocidade fosse um tipo. Não, é porque, por exemplo, se um power-up, tipo, vou dar um exemplo, a gente tem 4 power-ups. E desses 4 power-ups que sejam do mesmo tipo, digamos assim, que sejam da sua tela, eles têm tempo variável, por que a gente vai colocar isso como tipo? Fazer um tipo para cada um deles por quanto tempo? Não seria melhor colocar um item? Eu estou pensando nessa perspectiva. Eu pensei no seguinte, tipo, usar o tipo para poder diferenciar também de como for fazer na aplicação, por exemplo, fazer tipo freeze, velocidade, mais tempo. Mas eu acho Ok, que mas isso não se aplica ao jogo. Então, eu não estou falando do tempo que o power-up permanece, e sim do tempo que ele fica na tela para ser pego. Foi isso que eu pensei. É esse tempo que eu estou falando. É esse tempo que a gente está falando. É o tempo que ele aparece na tela para ser pego. Então, E aí? não, depois a gente pode deixar com o tipo então. Vai deixar em tipo? Então? Tá. Olha só, eu enquanto vocês estavam falando, eu acabei colocando aqui, ó. Ele não pode ser nulo, o tempo tem que ser maior ou igual a 0, e eu estou deixando como default 0. Porque aí vamos adotar o seguinte. Quando você lê o power-up, o item que apareceu na tela, e o tempo dele for igual a 0, significa que ele vai ficar na tela até ser coletado. Beleza? Aí quando o tempo for diferente de 0, for 1, for 2, ele vai ficar 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos na tela e depois ele some sozinho. Tá? Aí a gente deixa padrão quando for 0, ele aparece na tela e acabou. Tranquilo? Mais alguma coisa para tipo? Sim ou não? É o valor. Não? Beleza. Antes que... Dessa maneira, o tempo vai ser diferente para cada tipo de power-up? Pode ser. Se você colocar... Se você inserir 2 tipos de power-up, você pode colocar com tempos diferentes e com valor diferente, se você quiser. Precisaria criar outra variável de tempo? Não. Você pode colocar... É só ter 2 registros diferentes de power-up que cada um deles vai ter o seu valor e o seu tempo. Aí quando você colocar um item, você classifica ele. Qual é o tipo dele e ele vai ter... Mas dentro dessa fase de jogos. Entendeu ou não? Oi? Entendi, não Se tiver com dúvida, pergunta aí, cara. Tem que ver o vídeo áudio. Tá, beleza. Então agora, para onde a gente vai? Itens. Beleza. O que a gente tem aí? Vamos só dar um nome para ele. E aí o que mais que fica para ele? Agora eu preciso saber qual é o tipo dele, né? Porque o resto das informações estão aqui em tipo, né? Então, ó, tipo que é int. Como aqui, olha, o mínimo é 1, então eu vou ter que colocar nesse tipo 1 not null.
Não, então, aqui é o tipo do item. Por exemplo, é um power-up, é um coletável, é um... Enfim. Aí aqui é o item, é uma maçã, é uma bomba, é um... O que vai... vamos dizer assim, é o nome da imagem que você vai colocar lá na tela. No Tá? caso, esse tipo da tabela itens seria o código do tipo? Seria o código do tipo, porque ele vem daqui, aqui ele é chave primária, ele vem para cá como chave estrangeira. Tá? Como não pode ser nulo, eu estou definindo que a cardinalidade mínima é 1. Pode ter dentro da tabela item uma variável para salvar a string da imagem? Pode. Tipo o caminho da imagem? Exato. Pode. Pode. Aí, veja bem, tá vendo o que ele está falando? Eu posso ter um local, um atributo para eu ter o caminho da imagem para toda vez, foi mal isso, para toda vez que eu precisar carregar aquele item na tela, eu só ir lá no banco, pegar o caminho da imagem para... Bom, veja bem, para eu fazer isso, esse caminho da imagem teria que estar no servidor, né? Porque se eu fizesse isso dentro do sistema operacional, eu ia ter que usar alguma variável de ambiente ou alguma subpasta para pegar a partir da pasta de instalação do meu jogo para dentro, né? Certo? Por exemplo, meu jogo fica em C, arquivos de programa, Snake. Então eu teria que pegar uma pasta a partir da pasta Snake, que é uma subpasta de dentro da instalação. Porque senão eu não teria como saber o caminho da onde está no sistema operacional. Porque na hora da instalação, o usuário, de repente, dependendo do sistema operacional, ele poderia trocar a pasta, ou enfim, aí você ia começar a se complicar. Mas eu poderia sim, tá? Eu poderia sim. Pegar e definir um caminho para aquela imagem estar. E quando tiver a base, fica mais prático de mexer no banco, né, no caminho da imagem, do que de fato. Mas ele já trouxe, sabe? Não, mas aí parando pra pensar que a pessoa. Não, é só a pessoa precisa de um caminho da imagem pro jogo, não necessariamente de todo o espaço dela. Parando pra pensar. Se você pensar assim, a imagem está aí no seu PC. Tipo, agora. Você só não sabe onde está. Está dentro da raiz do teu jogo, mas está aí no seu PC. Aí, quando você sorteia, você tem que vir no banco. Então, imagine o seguinte, quando você for começar a partida, eu já posso fazer todos os sorteios. Porque aí, enquanto carrego uma tela de splash, alguma coisa lá, já sorteou tudo. Aí eu te mando. Você nem sentiu que demorou. Aí eu te mando a lista de objetos que vão aparecer no seu jogo. Entendeu? Aí, daí, à medida que cada objeto for aparecendo, você tem dentro dessa lista o local que você vai pegar a imagem. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Você falou assim, de colocar, se você não sabe onde é que tá, tem que pegar o diretório anterior. Mas aí você para pensar, se o seu programa, tipo, o jogo, a base dele, sem ser tipo o banco de dados de fato, ele já trata isso, utilizando como base o diretório do jogo, você não precisa se preocupar com isso. Desde que a forma como você está salvando essa informação seja responsível. Isso. A única coisa que fica ruim para esse caso é você colocar aqui um campo blob que é a imagem. Aí ferrou. Entendeu? Se você tiver que trafegar a imagem toda hora pro jogador, aí vai ficar ruim. E até deveria ter mesmo, quando você cadastra um objeto, você colocar aqui, ó, imagem e um varchar. Para você, por exemplo, 60. Para você dizer aqui qual é, pelo menos o nome da imagem. Que o teu jogo tenha no código dele o caminho até a raiz a pasta onde está as imagens. Mas dali para frente, qual imagem que ele carrega? Então eu poderia ter, de repente, só o nome da imagem ali. Tá certo? Estão entendendo a jogada? Porque aí você pega, veio do banco, você só pega a imagem e joga lá.
Tranquilo? Olha só, vocês querem que eu deixe ali imagem para vocês fazerem isso posteriormente? Então, beleza. Aí agora eu preciso só... Fechou aqui, né? Porque a pontuação está lá em cima, o tempo está lá em cima. Então agora eu só preciso relacionar esse cara aqui. Certo? Então, ó lá. Essa foreign key está sendo aplicada no campo tipo. E ela faz referência a tipo código. Beleza. Fechou. Aí agora, para qual que a gente vai? O sortear vai precisar da partida, né? Porque aqui, ó, o lado N vem para cá, né? Olha lá. Fica 1 para N, N para 1. Então, esse histórico aqui, ele precisa da partida. Tá beleza? Lembra, quando é N para N, na hora da gente passar por banco de dados, eu relaciono 1 para N, N para 1. Então, o relacionamento que virou entidade, ele fica com os lados N. Então, eu preciso vir para a partida antes de ir para o histórico. E aí, vamos lá, a partida. O que vai ter na partida? Ó, eu vou ter o jogador 1, que não pode, vai poder ser nulo, e vou ter o jogador 2. O que mais que eu vou ter na partida? Mas esse jogador 1 e jogador 2, eles não seriam... Ó, eu tenho que ter um campo para ser chave estrangeira desse relacionamento de cima e desse de baixo. Sim, mas você tem que criar uma variável para ele separada antes? Sim, porque senão onde que eu vou? Eu vou pegar a chave primária daqui e vou colocar num campo aqui. E vou pegar de novo a chave primária daqui e colocar num outro campo aqui. Então eu tenho que ter os dois campos. E aí, o que a gente precisa? Pô, da partida, teoricamente, só isso. Mas eu vou perder o histórico de quando a partida aconteceu? Então eu posso colocar a data da partida, né? Eu acho que na partida pode ter, tipo, o vencedor também. Qual foi o jogador que ganhou aquela partida? Então, o vencedor, ele não se dá pela pontuação da partida? A pontuação já não vai estar no histórico? Então ele também seria um campo calculado. Se eu ler o histórico de uma partida, eu sei quem ganhou. Entendeu? A gente tem que sempre tomar cuidado na hora de definir os campos para a gente não se amarrar, porque isso depois te amarra, tá? Ó. Mas você vai pegar no começo da partida ou no final? Oi? Você vai pegar tipo, esse tempo do começo e do final da partida? Vai pegar na hora que você fizer o insert. Se você fizer o insert, provavelmente no começo da partida. Professor, você não tinha visto antes a formatação da data, que era só date, additional date? Então, aí eu estou colocando data e hora. Tá? Pra você saber qual dia e hora a partida aconteceu. Mas eu poderia agora fazer separado, né? Pegar um date para data e uma hora para time. Mas aí eu já estou pegando um campo só para ele já pegar tudo de uma vez. Então a gente deveria ter um campo da duração da partida? Então, a nossa partida, ela não é por tempo, né? Não, mas a duração está só para falar quanto tempo ela durou. Depois pode ter um levantamento.
Não tem, é o que ela falou, não tem necessidade. Mas se você quiser ter a título de ter informações da partida na tela, a gente pode colocar. Porque, tipo, data também é uma informação. Mas aí, por exemplo, da data da partida, você começa a saber, por exemplo, assim, tem jogador que não está mais jogando. Entendeu? Você começa... Porque assim, qual foi a última data que cada jogador jogou? Eu quero saber quais jogadores não jogam há mais de 15 dias. Se você não tiver a data da partida, você não vai saber. Mas acho que esse quesito, a duração também é importante. Se for desse jeito, quanto tempo um jogador fica em média? Quantos jogadores desistem por tempo? Se for pensar nessa perspectiva também. Então aí já vamos lá. Então, esse tempo não é na partida. Não é, porque, olha só, tô jogando com você. Eu sou fraco, tô começando agora. Morri de cara. Tive 30 segundos de partida. Você foi jogando, deu 10 minutos de partida. Tá vendo que você tem um tempo diferente do meu? Depois, se for pensar dessa forma também, cada jogador joga em datas diferentes. Não, pelo menos de 2 a 2 tem que ser na mesma data. Sim, só que é A partida começa com 2 jogadores. É só pegar a data quando fazer o teste da data, quer dizer, a duração, quando a partida acabar. Tá vendo como é que na hora de criar o banco você tem que pensar em todas essas questões. Vou considerar uma partida o maior tempo que aquela partida durar, vou considerar uma partida o jogo de cada jogador. Porque está nós dois jogando. Se eu durei 30 segundos jogando e você durou 10 minutos, a nossa partida, a gente vai considerar que nós dois jogamos durante 10 minutos, ou vai considerar o meu tempo individual e o seu tempo individual? Então, se quem morreu primeiro tiver a primeira pontuação, a partida já acaba, certo? Certo. Então a partida durou aquele tempo. Certo. Aí ficou igual para os dois. Se a pessoa estava ganhando, por exemplo, eu queria ver se o inimigo ele vai conseguir. Então vai ter um tempo de partida só. Então é aqui mesmo que coloca. Então aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tempo. Time. E aí esse tempo pode ser nulo, porque quando você insere a partida, você ainda não sabe qual é o tempo, você vai saber quando a partida encerra. Tranquilo? Bom, agora nós temos que relacionar a partida com o jogador. Tranquilo? Então, ó, como o código é esse aqui, eu vou copiar ele e vou colar ele 2 vezes. Então, ó, eu vou chamar ele aqui de partida. Jogador 1. Partida jogador 1 e partida jogador 2. Eles estão fazendo referência à tabela jogador. Aliás, está sendo feito no campo jogador 1 e no campo jogador 2. E fazem referência à tabela faltou uma. Beleza. Tranquilo? Aí sim, agora a gente tem a tabela partida com esses 2 relacionamentos feitos. Agora está faltando só a tabela histórico. Vamos lá, tabela histórico. O que que tem? Ó? Eu vou ter o item. Que vai vir daqui. Então, cada histórico tem seu item. Esse histórico, aí é que tá, ó.
Para eu montar um histórico, esse item aqui, o mínimo dele tem que ser 1. Então é um N e um N, tá? Porque esse histórico, ele é histórico de uma partida com um item. Então o mínimo é 1. Então, olha lá, esse item é int e ele não pode ser nulo. Tá? Beleza? Cada histórico que eu monto, ele é o histórico de uma partida e de um item naquela partida. Então é mínimo 1. Oi? Porque olha só, um histórico não é um relacionamento de um item com partida? Se faltou o item ou se faltou a partida, não teve o relacionamento. Certo? Então, eu tenho mínimo 1. Tranquilo? E aí, o meu item, ele não pode ser nulo, da mesma forma que a partida, que também é int, não pode ser nula. Tranquilo? Oi. Eu não entendi essa ligação do histórico. Qual é a necessidade dele aí? É porque, como aqui é um relacionamento de N para N, que está relacionando o item à partida, eu tive que criar essa tabela porque é um relacionamento N para N. Todo relacionamento N para N, lembra, ó, o lado N fica com a chave estrangeira. Certo? Aqui é chave primária, o lado N ficou com a chave estrangeira. Que é o que a gente fez aqui em partida. Ó. O lado N, que é a partida, ficou com a chave estrangeira do jogador 1 e jogador 2. Certo? Só que aqui é N para N. Então, se eu colocar a chave estrangeira em partida, virou 1 para N. Se eu colocar a chave estrangeira em item, virou 1 para N. Então, o N para N, esse relacionamento que é o sortear, virou o histórico. Por quê? Para ele ser um cara que está no meio entre partida e itens e ele ficar com o lado N. Entendeu? Ele é uma interseção. Mas dentro dessa interseção, o que ela me possibilita? Ela me possibilita ter atributos de relacionamento. Que aqui não tem e aqui não tem. Só no N para N, esse cara que é o relacionamento que vai virar uma entidade, ele pode ter atributos de relacionamento. Só nesses casos. Então, onde não é N para N o relacionamento, não tem atributo de relacionamento. Certo? E esse atributo de relacionamento, ele vai dizer para mim quem coletou cada item. Que aí vai fazer o histórico. Então, quem tiver coletado o item ganha o ponto daquele item, que está no tipo do item. Então, olha lá. Eu vou colocar aqui, ó, jogador 1, que é nulo, é int, né? E é nulo porque todo item... E caramba, o 1 saiu separado. Jogador 1, que é do tipo int, porque ele vai ter futuramente o código do jogador que coletou aquele item. Certo? E ele é nulo, porque quando o item nasce na tela, ele não foi coletado por ninguém. Certo? E jogador 2, que também é int, e é nulo. E aí eu tenho que fazer a chave estrangeira de item e partida. Por que eu não vou fazer chave estrangeira aqui de jogador? Porque, na verdade, eu não posso ficar obrigado a todo item ter o jogador 1 e 2 inserido aqui. Então ele não vira chave estrangeira, tá certo? O código da partida já veio para cá, já relacionou. Aí via programação, no jogador 1 ou fica vazio ou vem com o código do jogador 1, no jogador 2 ou fica vazio ou vem com o código do jogador 2.
Então, esse cara aqui não é chave estrangeira. Tá certo? Por quê? Porque cada item que tiver numa partida pode ou não ter esses valores preenchidos. Então aqui, ó, eu estou deixando esses valores como nulo e agora eu só vou colocar as duas constraints, que por acaso, como eu padronizei os nomes, elas ficam praticamente iguais aqui, ó. Galera, mais alguma coisa aqui que a gente esteja esquecendo? Sim ou não? Não? Tá, vamos rodar esse script aqui para ver se deu tudo certo e para a gente já começar a fazer a programação. Então, ó lá, vou criar o banco, está criado, vou entrar no banco, vou fazer a tabela jogador, vou fazer a tabela tipo, vou fazer a tabela itens relacionando já com o tipo, beleza? Vou criar a tabela partida relacionando duas vezes com o jogador, vou criar a tabela histórico relacionando com itens e partida. Beleza, e acabou. Aqui, ó. Essa constraint aqui é a relação. Aí agora, vamos atualizar aqui, ó, para o nosso banco aparecer. Ele está aqui, banco Snake. Eu vou lá em diagrama, vou dar um sim aqui na mensagem que vai aparecer. Vou clicar com o botão direito, novo diagrama, só para conferir. Então, ó, vou selecionar todas as tabelas, vou mandar adicionar e fechar. Beleza. Vou tentar desenhar igual estava aqui, ó. Então, jogador. Vou tirar esse cara daqui. A partida... Ih, caramba. A partida veio para cá. Aí... Essa partida tem dois relacionamentos, né, com o jogador. Tá? Uma para jogador 1 e outra para jogador 2. Tá? Aí vem para cá para histórico, né? Não, ele já está aqui no nome, olha lá. Relação FK partida jogador 1. E aqui, ó, FK partida jogador 2. Oi? É, quando ele desenhou, ele pega o caminho, ele pega um caminho lá e faz igual para os dois. Aí vem uma desenhada por cima da outra. Aí quando eu arrastei, elas ficaram em lugares diferentes. Então, olha lá. Ficou desenhado mais ou menos igual está aqui, né? Jogador, partida, histórico, itens e tipo. Jogador, partida, histórico, itens e tipo. Tranquilo? Vou só fechar aqui. Vou tentar salvar aqui. Olha lá. Criei ele, vai aparecer aqui, né? Tá lá. Tranquilo? Até agora? Bom, vamos começar então a fazer a programação em cima disso aí, tá? E aí, para a programação, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Nós vamos utilizar para a programação um framework chamado MVC, tá? Esse MVC, ele transforma, ele trabalha com a aplicação em camadas, tá? Então esse MVC são camadas da aplicação. E essas camadas são Model, Viewer,
e controller, tá? São as camadas do modelo MVC. Nós vamos introduzir mais uma camada aí, que é mais duas camadas, que vai ser uma camada de banco de dados e uma camada de... Ai, meu Deus do céu. E uma camada de web service, tá? Que eu vou explicar o que cada uma faz, tá? Só para vocês entenderem, e aí a gente já vai partir para a programação. Bom, lembrando que só essas três primeiras fazem parte do modelo MVC e as outras camadas a gente vai fazer por nossa conta e risco, tá? Modelo MVC, ele trabalha na aplicação com Model, Viewer e Controller. A camada, cada camada dessa tem uma funcionalidade específica dentro da aplicação, tá? É a mesma coisa de você construir uma casa. Você não vai colocar talher no banheiro, né? Você não vai colocar o seu guarda-roupa na cozinha. Por quê? Porque você criou a casa com cômodos. E aí você atribui funcionalidade para cada cômodo da casa, certo? Logo, quando você quer achar alguma coisa dentro da sua casa, você já vai no cômodo onde aquela coisa deveria estar, certo? Beleza. Então, essa é a ideia de você trabalhar com MVC. Cada camada dessa tem um objetivo diferente dentro da aplicação. E aí, quando você estiver dando manutenção na tua aplicação, você já faz cada coisa em cada camada. Quando a tua aplicação der erro, você, dependendo do erro, você já sabe em qual camada da aplicação está. Outra coisa é que geralmente você tem profissionais especializados em cada camada dessa daqui. Então é muito difícil você encontrar um profissional que conheça bastante de todas as camadas. Então é melhor você ter um cara específico em cada camada, e esse cara que é específico em cada camada, ele pode dar manutenção na camada dele sem se preocupar com as demais camadas. E a galera das outras camadas nem fica sabendo que uma determinada camada está sofrendo manutenção. Ok? Então, você, além disso, você ainda pode publicar cada camada dessa em um servidor diferente. E aí você ganha em escalabilidade no teu jogo. Você consegue configurar cada servidor de forma específica para atender cada camada e com isso fazer o teu jogo rodar com capacidade maior de usuários pendurados nele, tá certo? Então tem N vantagens, eu estou citando só algumas. Bom, a camada de modo, para que ela serve? Então, vamos entender isso aqui. O teu banco de dados é relacional, certo? E a tua linguagem é orientada a objeto, certo? Não são coisas iguais. Então, quando você está na tua aplicação, no teu jogo, e joga os seus dados para o banco de dados, você tem o objeto que está na tua aplicação, está no teu jogo, mas você vai guardar ele no banco de dados que é relacional. Então você tem que transformar de objeto para relacional para mandar para o banco. E quando você busca os dados do banco de dados para trazer para a tua aplicação, os dados estão de forma relacional. Então, quando você traz para a tua aplicação, você tem que fazer com que eles virem objeto. Tá certo? Então, a camada de model, ela serve para fazer esse depara de objeto para relacional e de relacional para objeto. Só isso. Tranquilo? Tranquilo? Entendido? A camada de viewer. A camada de viewer é tudo que o usuário vê. Então, a tela do teu jogo é a camada de viewer. Tranquilo? A camada de controller
Então, a camada de controle, ela faz toda a regra de negócio do seu jogo. Como é que além das operações de inserir, alterar, excluir e consultar. Então, tudo quanto é regra de negócio, pro usuário pro jogador virar um jogador, sei lá, gold, ele tem que ter tantos pontos, ele tem que ter comprado tantas vezes na loja, ele tem que ter feito isso, tem que ter feito aquilo. Como é que é a transação bancária lá para comprar itens no teu jogo? Como é que todas essas informações de regra de negócio, eu vou pegar o usuário logado, eu vou pegar o usuário no Facebook. A camada de banco de dados, ela também tem uma programação no banco de dados, né? Então você também pode, vamos dizer assim, definir regras e funcionalidades O que você faz aqui na camada de banco de dados? Quando você tem funcionalidades ou tem regras que vai depender de muito acesso ao banco de dados, tipo, você vai no banco, traz informação, processa alguma coisa, grava no banco, depois, a partir daquilo, pega outra informação, traz para a aplicação, processa, devolve no banco. Pô, cada vez que você vai e volta, né, você está tendo um lag ali de tráfego de rede, né? Então, fora que a tua aplicação, ela vai fazer o processamento, de certa forma, muito mais lento do que se você já processasse dentro do banco de dados. Então, você pode programar e você pode criar funcionalidades que manipulam os dados já diretamente no banco de dados. Tá certo? Então é uma forma também de você aliviar um pouco essa camada de controller aqui. E como também geralmente o banco de dados fica num servidor separado, específico para banco de dados, você ainda tem balanceamento de carga, tá? Que parte do processamento fica no banco, parte no servidor onde está a camada de controle. E além disso, você evita esse tráfego excessivo de rede que vai consumir um tempo, né, que o teu usuário vai estar esperando. Essa parte de criar essas regras dentro do banco seria o Transact SQL? Isso, seria, no caso do SQL Server, você faria com o Transact SQL, que você vai programar dentro do banco. Mas cada banco tem a sua linguagem de programação própria e o que dá para fazer num banco dá para fazer em todos, entendeu? Só muda a forma de fazer, mas é isso aí. E a gente vai fazer também uma camada de web service. Web service são os serviços disponíveis na web, ou seja, são funcionalidades que eu publico na web e que basta você ter o endereço de onde aquela funcionalidade está, você consegue chamar a funcionalidade e receber o retorno dela, ou os dados que você está precisando, ou o retorno do processamento dela. Como se fosse uma função. Mas imagina o seguinte, quando você está desenvolvendo, você não consegue usar a API do Facebook no teu jogo? Você consegue, por exemplo, na API do Facebook, você consegue buscar um usuário do Facebook. Né? Você pode fazer o teu jogo lá, assim, eu quero me logar com o usuário do Facebook. Aí o cara passa o usuário e senha do Facebook, você vai e consome um serviço do Facebook que você não sabe como é que está, você só chama a funcionalidade e passa os parâmetros dela. Ele te retorna o usuário, te retorna a foto do usuário, te retorna os dados lá que você quer. Você consegue, por exemplo, criar uma aplicação que o cara chegou numa determinada fase. Aí você publica no Facebook, dizendo que aquele usuário chegou numa determinada fase. Então, algumas funcionalidades
do Facebook estão disponíveis em API. Essas APIs, na verdade, vão funcionar da mesma forma como um web service. Então, eu posso criar funcionalidades no meu jogo e deixar essas funcionalidades disponíveis como web service. E aí, quando eu criar o jogo, por exemplo, eu crio uma versão do jogo para computador, uma versão para mobile, uma versão para desktop, para console. Então, essas versões diferentes, ao invés de eu programar a mesma coisa em cada versão, eu posso só fazer a chamada para o web service. Tá certo? Eu posso ter, por exemplo, um web service que disponibiliza jogadores para mim. Então, o cara que é jogador de um jogo da minha empresa, ele não precisa fazer o cadastro dele de novo como jogador para outro jogo. Então, eu já posso ter uma família de jogos que tem uma base comum de jogadores. Tá? Então, assim, eu tenho várias possibilidades aplicadas a jogo que eu posso trabalhar com o web service, que é um serviço que eu disponibilizo na web, e a partir dali eu posso só fazer a chamada a ele, que ele me devolve o resultado. Tá certo? Então a gente vai fazer todas essas camadas no nosso jogo. E nós vamos começar eu vou trabalhar, aí vamos lá, eu vou trabalhar a camada de viewer com vocês, fazendo como se fosse página web. Por quê? Porque eu quero testar uma funcionalidade de inserir jogador. Eu crio um botãozinho numa página web e a gente clica lá para inserir. Beleza. Já está funcionando. O trabalho de vocês no segundo bimestre é trocar essa camada de viewer pelo jogo, que vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Vocês vão fazer com JavaScript, com Unity, enfim, com qualquer outra coisa. Eu lembro que na avaliação que você colocou, você apresentou na primeira apresentação da matéria, você colocou uma parte relacionada ao trabalho, que seria esse início do trabalho. Sim. Então já entraria essa parte de viewer nesse primeiro bimestre ou não? Então, vai entrar porque pela viewer a gente vai acionar as outras funcionalidades. Sim, mas... Só que nesse primeiro bimestre eu vou fazer a viewer com botões numa página web. Então eu clico no botão e chamo uma funcionalidade. Pronto. Não vai ter o jogo. Entendeu? Aí depois que a gente tiver construído todas as funcionalidades, aí você vai fazer o jogo. Aí do seu jogo você só chama.